Aleluia, glória a Deus. Nós estamos aqui para iniciarmos o nosso culto. Nós somos a Igreja Anglicana Nova Vida, uma igreja para que você possa viver em novidade de vida. Uma igreja para você viver em novidade de vida. E nós queremos, nesse momento, te convidar a fazer parte do nosso culto, nossa celebração aqui. Envia o aviãozinho para que outras pessoas também possam ser abençoadas, para que você possa ser abençoador. Enquanto nós aguardamos as pessoas chegarem, nós queremos iniciar com um cântico. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Amém. Essa
essa casa é sua casa. Essa é a Igreja Anglicana Nova Vida, uma igreja para você viver em novidade de vida. Mais uma vez queremos dizer que é uma honra e um prazer ter você conosco, que estamos muito felizes porque nós estamos vivendo um momento novo. Se você está observando o nosso cenário, nós estamos passando por mudanças, nós estamos passando por uma transformação, no sentido de trazer o Evangelho da melhor forma. Fazemos parte, nós da Igreja Anglicana Nova Vida, fazemos parte da província anglicana do Brasil e entendemos que nós devemos seguir a visão que tem sido dada ao nosso bispo, Miguel Uchoa, a visão que tem sido dada aos bispos das nossas dioceses. E nesse sentido, nós estamos também agora adotando essa forma de linguagem através das cores que fazem parte da tradição da Igreja Anglicana. Então hoje nós temos essa nova pintura na nossa igreja. Queremos dizer que estamos muito felizes. Muita coisa está acontecendo, está mudando, porque o que Jesus nos chamou foi para transformarmos vidas e pessoas. E o que estiver a nosso alcance para que a gente possa estar conseguindo fazer isso com excelência, nós iremos fazer. Então queremos dizer que você é muito bem-vindo à nossa casa. Você faz parte dessa casa e nós não vemos a hora de estarmos aqui juntos fisicamente para viver tudo isso, esse novo tempo, essa nova fase que nós fomos levados a passar através dessa pandemia também. Então, como foi trazido ontem na mensagem muito abençoada de Marcelo Cartacho, que nós possamos estar prontos para viver esse avivamento em nós. Então, que todos os recursos que estejam à nossa disposição nós possamos usar para isso. E nós queremos pedir então que você agora seja um instrumento do Senhor. Envia essa live para as outras pessoas, esse culto. Envia esse culto através do aviãozinho para que mais pessoas sejam abençoadas. Nós vamos fazer agora um louvor, um momento de confissão de pecados, que você possa ir, estar se aquietando. Chama quem não está ainda com você aí, que está na sua casa, onde você estiver, e ainda não está acompanhando o culto, para acompanhar com você e ser abençoado juntamente com todos nós. Louvemos ao Senhor. Meu Pai, o mundo insiste em te comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Eu cansei, eu já não quero mais viver para mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu me entristeci. Não pensei em Cristo, eu só pensei em Ti. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, já sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Amém. Em Provérbios 28:13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra a misericórdia. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor. Te agradecemos por esse momento, Pai, onde podemos verdadeiramente nos humilhar, Senhor, e confessar a Ti todos os nossos pecados, Pai, que temos cometido por obras, pensamentos, contra Ti, contra o nosso próximo, Senhor, e até contra nós mesmos, Pai. Nos perdoa, nos liberta, nos livra de todos os males, Pai. E com essa certeza, Senhor, de que estamos limpos e lavados pelo Teu sangue, Jesus, nos mantém, Senhor Jesus, no Teu caminho, Pai, para que possamos juntos alcançarmos cada vez mais a Tua glória, Pai. É o que te peço e te agradeço, porque eu sei que Tu és um Deus abençoador e misericordioso para nos perdoar. Amém.
consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Aleluia, Jesus. Amém, amém. Que nós possamos dizer isso todos os dias. Que o Senhor nos ajude a melhorar, que sozinho nós não conseguimos. Nós agora vamos chegar no momento da leitura da palavra do Senhor. Então que você possa aí estar pegando a sua Bíblia, seu smartphone. Se ainda você não fez o aviãozinho e não convidou algumas pessoas que você está sentindo no coração, que deve convidar para receber dessa palavra do Senhor de hoje, ainda dá tempo. Vá lá, convide, faça o aviãozinho enquanto você abre a sua palavra no livro de Salmos. Livro de Salmos, capítulo 72, versículos 11 a 18. Salmo 72, versículos 11 a 18. Salmo 72, do 11 ao 18. Vamos fazer a leitura. Diz o seguinte: e todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão, porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecerá do pobre e do aflito, e salvará as almas dos necessitados. Libertará as suas almas do engano e da violência. E precioso será o seu sangue aos olhos dele. E viverá, e se lhe dará de ouro de Sabá. E continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra sobre as cabeças dos montes. O seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos enquanto o sol durar. E os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso. E encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Essas são as palavras do Senhor e por ela nós damos graças a Deus. Então, para dar continuidade na nossa mensagem, na nossa série de mensagens, a série de mensagens que nós começamos no último domingo, né, que é a série Justiça do Céu na Terra. Uma mensagem que a gente já tem recebido muito retorno do quão positiva ela está sendo, do quanto ela está sendo abençoadora para as nossas vidas. É um tempo de mudança, um tempo de nos fazermos posicionar, né, como igreja na sociedade. Então, hoje nós vamos para a segunda série da mensagem. Semana passada a gente viu que nós devemos nos posicionar contra o racismo. E aí a gente teve a palavra trazida por Arthur. Quem não teve condições de assistir, infelizmente a gente não teve como deixar gravado, mas em nome de Jesus, esse hoje vai ficar gravado. E daí a importância da gente acompanhar ao vivo, né? Porque às vezes a tecnologia nos dá essa falha de não conseguirmos deixar gravado. E hoje a gente vai dar a nossa segunda mensagem dessa série, que nós devemos nos posicionar contra a opressão. E para trazer essa palavra, nós vamos ter Nani, a seminarista, essa abençoada do louvor, que vai trazer a palavra para nós. Então eu gostaria que a gente pudesse rapidinho fazer uma oração pela vida de Nani. Oremos. Pai querido, maravilhoso Deus, grandioso Senhor, obrigada, Pai, pela vida da tua filha, Senhor. Obrigada, Pai, pela oportunidade de termos, Senhor, ela conosco, de ter ela como um instrumento, Paizinho, na nossa igreja, nas nossas vidas, Pai. Continua abençoando a tua filha, Senhor, sua família, sua casa, que ela possa, Senhor, nesse momento, Pai, estar com as mentes, coração, com a mente e coração, todo o seu corpo cativos a ti, Senhor. Que ela possa ser mais uma vez um vaso em tuas mãos. Abre os corações e os ouvidos daqueles que vão receber essa palavra, Pai, para que tu possa agir em cada um de nós de forma individualizada e que teus ensinamentos possam entrar em nós. É o que nós te oramos, pedimos e agradecemos desde já, em nome do teu Filho Jesus. Amém.
Graça e paz, amados. Esse é o momento da palavra do Senhor. Esse é o momento que Deus quer falar conosco diretamente no manual de instruções deixado para nós. E nós temos adotado, enquanto Igreja Anglicana, séries de mensagens. E hoje, como dito por Marcela, nós estamos na segunda mensagem da série A Justiça do Céu na Terra. Temos vivido tempos de debates intensos e de questões que têm sido levantadas. E enquanto igreja, nós precisamos e devemos nos posicionar. Não basta apenas entendermos que aquilo é certo ou errado. Precisamos assumir uma posição de transformação no mundo. E é disso que se trata essa série de mensagens. Vale ressaltar, e queremos deixar isso bem claro, que nós não somos uma igreja partidária. Nós não estaremos aqui falando de partido ou de posicionamento que não seja mediante da palavra de Deus. Nós não estamos aqui para sermos militantes de nada que não seja a palavra de Deus. Não estamos ligados a partidos políticos, apenas queremos mostrar à luz da palavra aquilo que o Senhor tem falado para a sua igreja. O tema que hoje queremos tratar é agir contra a opressão. Falamos na semana passada sobre a questão do racismo e de como a igreja precisa se manter firme nesse posicionamento. Hoje, baseado em Romanos 1,18, entendemos o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. Entrando nesse tema, entendemos o que a Bíblia fala sobre a questão da opressão. Salmo 103:6 nos diz o seguinte: o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Mas, se formos olhar no dicionário, o que significa de fato opressão? Segundo o dicionário online, ele diz o seguinte: que é um substantivo feminino, é uma ação de oprimir, de sujeitar alguém a alguma coisa, condição da pessoa ou daquilo que está sendo oprimido, submissão, sujeição conseguida pelo uso de força à violência, opressão militar, sufocamento, sensação de falta de ar, opressão na região abdominal, cansaço, sensação de enfraquecimento causada pelo excesso de trabalho, falta de vigor físico, coação e humilhação moral. Observe que são vários os aspectos que abordam o significado da palavra opressão. Eu acredito que no momento em que eu discorria deles, vocês com certeza se identificaram com alguns desses pontos. Existem vários tipos de opressão, né? Existe a opressão emocional, a opressão física, a opressão espiritual. E você pode realmente estar envolvido em algum desses tipos de opressão ou até mesmo em vários. Eu vou exemplificar através de uma frase para que você entenda melhor. Mas eu posso também estar oprimido socialmente ou economicamente. Veja como pode acontecer. Estou me sentindo oprimido. Há um peso sobre mim, uma responsabilidade sobre a minha família e a minha situação econômica não vai bem. E isso tem me levado a também sentir o meu coração oprimido e pesado. Então são várias as frases que a gente encontra no cotidiano que abordam essa questão da opressão e como ela pode refletir de forma negativa tanto na nossa vida quanto na vida das pessoas que estão ao nosso redor, quando nós não posicionamos da forma correta como o Senhor tem nos chamado. Eu posso colocar aqui vários exemplos de opressão. Alguém sobre alguma pressão de qualquer tipo, mas hoje eu vou tentar me concentrar apenas na opressão que está ligada às atitudes do eu. Como cristão, eu preciso não apenas entender que a opressão ela está presente e não é correta. Eu preciso me posicionar na sociedade em que vivo, sendo um agente de transformação. Lembre-se que nós somos protagonistas da justiça e da injustiça. Porque se a sociedade está corrompida, nós fazemos parte da sociedade. Então são através de várias atitudes de corrupção nossa que a sociedade fica corrompida. E da mesma forma que de várias atitudes opressivas, muitas vezes de nós ou através das pessoas que estão próximas a nós, é que a sociedade vive um momento de opressão. Martin Luther King diz o seguinte: a injustiça em um lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Ou seja, quando eu me esquivo
das injustiças que acontecem no meu local. De uma forma geral, eu sou contribuidor para que a injustiça tome conta da sociedade em que eu estou inserido. Abacuque 2 também nos alerta: ai de vocês que ficam ricos praticando a maldade. A opressão, ela só existe porque vivemos numa sociedade onde os valores, eles estão invertidos e estão bem longe da palavra do Senhor. Isaías, no capítulo 5, no versículo 20, nos exorta o seguinte: ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, os que fazem as trevas de luz e as luz de trevas, o doce de amargo e o amargo do doce. Ou seja, a inversão dos valores pautados na palavra de Deus tem levado a sociedade a caminhar para um local escuro, obscuro, onde predominam o preconceito, o racismo, a opressão e diversos males que têm adoecido a nossa sociedade e que têm nos distanciado de uma vida plena, nos propósitos que o Senhor tem nos chamado. Meus queridos, nós estamos refletindo nesses temas para aprender, à luz da palavra de Deus, o que pode ser feito não apenas em nós, mas através de nós. Nossa missão é não só apenas pensar, é agir da maneira correta. Não é apenas observar o errado, mas ser agente transformador, para que a cultura do reino, ela possa se estabelecer nesse mundo, através das nossas mãos. A palavra de Deus nos fala em Amós, capítulo 6, dos versos de 4 a 9, o seguinte: vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus leitos luxuosos. Comem a carne das ovelhas mais novas e dos novilhos especialmente escolhidos. Vocês cantam preguiçosamente ao som da harpa e se divertem em suas músicas com o rei Davi, como o rei Davi. Vocês bebem vinho à vontade e usam os perfumes mais caros, sem dar a mínima importância aos seus irmãos, que precisam de ajuda. Vejam que o profeta, ele fala no final, sem dar a mínima importância aos seus irmãos que precisam de ajuda. A opressão, ela começa quando eu olho o oprimido precisando de uma ajuda, e essa necessidade se torna invisível aos meus olhos. Observe que de tanto nós vermos pessoas pedindo dinheiro nas ruas e passando necessidade, aquilo se torna tão frequente à nossa vista, se torna tão normal aos nossos olhos, que o nosso coração se torna insensível àquilo. Muitas vezes, em um ambiente de saúde, enfermeiros e médicos são expostos a tanto tipo de doença e de enfermidade, que aquela pessoa que chega lá, a gente termina perdendo a sensibilidade em entender que aquela pessoa está lá precisando, que é um indivíduo com uma história de vida por trás, e não apenas mais um número a ser contabilizado. Então, em muitos momentos da vida, a gente termina sendo opressor, sem ao menos entender. Assim como a gente também pode ser oprimido, sem entender. Então, essa mensagem é para mim e para você, para entender que tanto o oprimido quanto o opressor precisam de Deus, mas que nós, enquanto povo de Deus nessa sociedade, não podemos e não devemos ser opressores. E não apenas nos basta não oprimir, nós precisamos agir como agentes transformadores nessa sociedade doente. Então, quando eu posso ser ágil contra toda espécie de opressão? Primeiro, eu posso ser ágil contra qualquer tipo de opressão quando eu não pratico, mas condeno a desonestidade. Gente, a opressão tem raiz na profunda falta de honestidade. Quando falta honestidade, falta a base, o ponto de partida e o comprometimento. Em tudo o que fazemos, devemos apresentarmos com destreza. Tudo que começa errado, que não é corrigido durante o seu desenvolvimento, certamente terá um final mau. E eu vou repetir. Tudo que começa errado e não é corrigido durante o seu desenvolvimento, termina de forma errada. Não adianta você querer projetar coisas para a sua vida, não endireitando-se, não se alinhando ao propósito de Deus, e no fim achar que Deus vai estar no negócio. Eu vejo muita gente colocar Deus em diversas situações. Foi Deus quem me deu, isso vem de Deus, aquilo vem de Deus. Mas mesmo que a gente chame Deus para diversas situações,
Deus verdadeiramente só estão naquelas e que estão debaixo das suas promessas e que estão submetidos à sua palavra, porque Ele é um Deus de princípio e Ele não abre mão dos seus princípios, porque eu e você queremos sonhar fora dos princípios dEle. Não, amados, não é Deus que muda, nós é que precisamos nos alinhar ao seu propósito. Então, precisamos não apenas abolir da nossa vida a desonestidade, mas precisamos ser agentes contra essa desonestidade. A palavra de Deus nos fala em Salmo 112:5. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. Provérbios 12:26. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os levará a perder-se. Isaías 59:14 nos fala: assim a justiça retrocede e a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não conseguiu entrar. Veja como é sério. Ele fala que a justiça vem a retroceder quando nós começamos na desonestidade. E a desonestidade começa quando a verdade cai na praça, ou seja, quando nós abandonamos a verdade. E nós precisamos entender que a única verdade plena que podemos viver é aquela que está inserida em Deus. Essa é a plenitude da verdade, o Senhor. E quando nós nos afastamos dessa plenitude, nós terminamos por afastar a justiça e a retidão das nossas vidas. E com certeza isso vai nos levar a uma desonestidade nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos nossos valores. Porque inevitavelmente nós iremos inverter os valores do reino em nós. Abacuque 2:9 fala o seguinte: ai daqueles que obtêm lucros injustos para a sua casa, para pôr o seu ninho no alto e escapar das garras do mal. A desonestidade, ela muitas vezes está nessa necessidade de obter lucro em cima dos oprimidos. Um exemplo clássico, por exemplo, é quando um empregador, ele tem um certo dinheiro e ele vai pagar um empregado um salário. E ele fica tranquilo, porque segundo a justiça, ele tem obrigação de dar um salário, mas aquele trabalhador, pelo seu trabalho, merecia muito mais. E ele, pela margem de lucro, poderia dar muito mais. Mas ele se contenta em dar apenas aquilo, porque o que importa para ele é que o seu bem-estar esteja estabelecido. Ele tem sido muitas vezes desonesto com os seus valores diante do altar. John Stott, ele fala num livro chamado Meu Silêncio Culpado. E ele questiona a razão do nosso silêncio quanto a anunciar as boas novas de Jesus. Para mim não há dúvida que esse silêncio é uma atitude de acomodação. Da mesma forma, quando presenciamos atos de desonestidade e nos calamos, estamos também assumindo a culpa diante desses atos. A desonestidade é o primeiro passo para o desencadeamento de diversas atitudes e situações de opressão. Também, isso nos ensina o seguinte, que quando eu vejo alguém ser desonesto e eu me calo diante daquilo, eu termino me tornando conivente com aquela situação. Isso nos leva a entender, mais uma vez, que não basta apenas entendermos que aquilo é errado e achar que ao alinharmos a nossa vida no altar, estamos fazendo o que de fato é necessário. A nossa missão vai muito além. A gente não precisa apenas e a gente não pode apenas se contentar em nos encher dos valores de Deus, em nos enchermos do Espírito. Nós precisamos transbordar ao ponto de alcançar outras vidas. Eu não pratico a opressão quando eu não apenas não pratico, mas eu condeno o preconceito. O preconceito é um conceito pré-estabelecido de algo. Ou seja, muitas vezes a gente pré-estabelece um conceito de alguém ou de alguma coisa sem ao menos dar à pessoa ou àquela situação o direito de ter um conhecimento daquilo. E Deus, ele é muito claro na sua palavra que o Senhor, ele morreu por todos. Romanos 2, de 10 a 11, fala o seguinte: glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Primeiro os judeus, também os gregos, pois para com Deus não há acepção de pessoas. É necessário entendermos que o Senhor, ele amou a todos nós, independente se somos gregos ou judeus, homens ou mulheres, negros ou brancos, altos ou baixos, ricos ou pobres. Independente da nossa situação ou de onde viemos, isso não nos define. O nosso caráter é definido na cruz de Cristo. E é exatamente nesse sacrifício da cruz que fomos justificados e igualados. Nós somos filhos de Deus.
Ele não faz acepção de pessoas. E se o próprio Deus nos ensina a não fazer acepção, quem somos nós? O Senhor, Ele tem, se você olhar na Bíblia, em vários momentos Ele não faz acepção. Ele chega perto do oprimido, Ele chega perto do enfermo, do leproso, Ele chega perto das viúvas, das crianças, Ele chega perto das prostitutas. E se nós trouxermos para a nossa atual sociedade, nós precisamos ter esse mesmo olhar amoroso do Pai. Onde você estiver e um ato de preconceito se levantar, levante também a sua voz. Assuma uma posição, não se intimide não. Não fique apenas comentando com quem está do lado. Nossa, eu achei isso errado. Vá e fale amorosamente, mas se posicione. Não deixe que o oprimido fique lá se sentindo só. Dê esse apoio, que ele possa sentir o amor de Deus em você nesse momento. Não aceite piada preconceituosa. Não sorria para atos preconceituosos. Não fique calado diante de um comentário preconceituoso. Seja onde esse comentário preconceituoso ocorrer, se com pobre, se com um homossexual, contra o crente, contra o judeu, contra o ateu, contra um negro, branco, homem ou mulher. Não importa qual seja o oprimido. Se levante em posição a ele. Se levante em apoio a ele. Para que nesse momento de dor, ele possa entender que nós, enquanto família do Senhor, não estamos aqui para sermos tribunal, porque o Senhor sabe como julgar cada um. Nós estamos aqui para ser hospital, que recepciona, que atende as pessoas, que ama cada um dos que chegam. Nós precisamos ser aquele braço que acolhe. Nós precisamos ser aquele carinho que afaga. Então, se posicione diante de um ato de preconceito. Eu também não pratico a opressão quando eu condeno a violência. A violência está estabelecida de maneira estrutural na nossa sociedade. A nossa sociedade ela é violenta, mas vale ressaltar que a sociedade somos nós, eu e você, que muitas vezes não somos, mas que olhamos uma situação de violência e nos calamos. E o Senhor, Ele também nos chama não apenas a dizermos não à violência, mas a estabelecermos uma cultura de paz. É necessário vivermos uma cultura de paz. E a humanidade, ela tem passado por tantas situações que ela já vive armada. Você sai de casa e você sai já pensando, se fulaninho disser isso, eu já vou estar com a resposta pronta. Você já sai armado. É necessário que você desarme o seu coração, para que você possa transmitir a mesma paz que você vive. Você não pode querer ter uma sociedade de paz, um ambiente pacífico. Você não pode querer que a sua casa seja um pedaço do céu, se você é cercado por violência nas suas palavras e nas suas atitudes. A Bíblia nos fala em Provérbios 4, de 14 a 17. Não entreis pelas veredas dos ímpios, nem andeis no caminho dos maus. Evita-o. Não passeis por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal. E foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Quando o Senhor ele retrata o coração do homem maldoso, do homem violento, ele diz que tamanha é a sua maldade, que ele não consegue dormir se ele não praticar o mal, se ele não fizer alguém tropeçar. Então você não apenas deve funcionar como pedra de tropeço na vida de alguém, como um agente de violência na vida de alguém, mas você precisa instalar a cultura do reino na vida dessa pessoa, a cultura de paz, a cultura que vem do alto. Não ande com gente assim, com gente violenta, que instiga a briga, que se alimenta de momentos de crise. Nós temos um Deus que nos socorre nos momentos de crise. Deus, Ele está do lado da vítima. Deus, Ele está do lado do oprimido. Ele sustenta os fracos, as vítimas, os oprimidos. Ele renova as forças daquele que não tem vigor. Salmo 72, de 12 a 14, fala o seguinte: pois Ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida dele é preciosa. Vale entender que o Senhor, Ele tem a vida daqueles que são oprimidos, das vítimas, como algo precioso. E Ele é um Pai de amor, um Pai que cuida. E Ele vai saber exatamente como retribuir. Não cabe a nós fazermos justiça. Mas você pergunta assim, mas como eu posso fazer justiça? Quando eu me faço, como eu posso ser injusto, digamos assim, como eu posso ser violento?
quando eu faço, por exemplo, meus ouvidos de mercador diante das situações de violência. Uma pesquisa realizada e foi divulgada num artigo pela UFMG mostra que ela retrata o seguinte: além disso, para muitas pessoas, a sua própria casa nunca foi um lugar seguro. Por exemplo, a violência contra a mulher ocorre principalmente em sua residência, totalizando 43% de todos os casos, seguido por agressões nas vias públicas, de 36%. Porém, a violência doméstica não se restringe às agressões de homens contra mulheres. Ela se estende a crianças, idosos e outros familiares. Ela também é entendida como a violência sofrida contra a população LGBTQA+, e entre casais também homoafetivos, e muitas vezes entre seus filhos. A violência doméstica se refere a toda forma de violência que ocorre dentro de um ambiente doméstico, podendo ser física, psicológica, sexual, patrimonial, econômica. Muitas vezes o lar, que era para ser um pedaço do céu, que é para ser um local onde a gente vai construir o nosso caráter, é um local doente, é um local enfermo, é um local violento. E aquele local violento termina gerando pessoas que também são violentas. E isso muitas vezes é um caminho sem volta. O Senhor, Ele nos chama a sermos também agentes de transformação. É importante observar que todos nós, em algum momento, já presenciamos algum tipo de violência, ou nos nossos lares, ou nos lares das pessoas que estão ao nosso redor. E a pergunta nessa noite é: como você tem se posicionado? Muitas vezes a gente usa um jargão muito conhecido: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Você não precisa meter a colher, mas você pode pegar um telefone e ligar para o 180 e chamar a polícia para um momento desse. Se fosse alguém que você ama no momento desse, fosse algum parente seu, sua mãe, sua irmã, alguém que você tem por estima, será que você também não meteria a colher? Quantas atos de violência poderiam ser evitados se as pessoas ao redor se posicionassem não aceitando aquele tipo de situação? Eu não pratico a opressão, muito pelo contrário, quando eu condeno a exploração. A gente vai caminhando nessa reflexão e se depara com o óbvio. Eu tenho uma certa intolerância a esse óbvio. No entanto, diante da palavra de Deus, existem vários óbvios que a gente precisa retratar um deles. E um desses tipos de óbvios é a exploração, o combate à exploração. Provérbios fala em capítulo 22, versículo 22. Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal. Aí você fala assim: mas eu nunca explorei nenhum pobre nem um necessitado. Mas lembra que eu falei no início de um caso de um patrão que, podendo pagar mais, porque a sua empresa o condiciona a pagar mais e tem uma margem maior de lucro, e ele sabe que aquele funcionário executa funções que deveria ser presenteado, ou seja, recompensado com um salário maior, mas ainda assim ele aceita pagar um salário mínimo, porque diante da cabeça dele a lei exige apenas um salário mínimo e para ele é o suficiente. Mas a gente pode extrapolar essa situação para diversas outras. Você chama alguém para sua casa para fazer uma faxina e você percebe que a sua casa está suja, fora do normal, mas você faz o quê? Você paga apenas aquele valor, mesmo sabendo que a pessoa trabalhou por muito mais do que aquilo. Muitas vezes você é revendedor e vende aquele produto por um valor que é um pouco exorbitante. Ontem eu estava junto com as meninas em uma loja, que eu não vou citar o nome, e nós estávamos vendo que ela estava em promoção. E a gente observou o preço que era, o valor do objeto e o valor que eles estavam revendendo. E é claro que a margem de lucro em cada objeto é exorbitante, porque nenhuma loja vai repassar um valor em promoção para ele ter prejuízo. Ele tem que ter um mínimo de lucro. E é interessante como muitas vezes se coloca 5, 6 vezes o valor em cima de uma peça. Isso é uma forma de exploração, porque não há necessidade de cobrar esse tipo de valor, sabendo que principalmente a situação em que a sociedade se encontra. Mas, mais uma vez, a igreja nos chama não apenas a entendermos que explorar o outro é errado, mas a entender que ao ver alguém explorado,
Nós precisamos e devemos nos posicionar e dizer não a esse tipo de situação. Não deixe, não permita, quer seja na sua casa, quer seja no seu ambiente de trabalho, ver alguém passando por uma necessidade de exploração, por uma situação de exploração, e se calar. Fale. Seja esse agente de transformação. Eu também não pratico a opressão quando eu condeno a vingança. E a vingança é um desejo mais primitivo do ser humano. Talvez seja a vontade mais hipócrita que a gente tem. Porque muitas vezes a vingança ela é encoberta por um falso valor de justiça. A gente entende que nós precisamos fazer justiça diante das situações. Mas a palavra de Deus nos fala que a nossa justiça não produz a justiça de Deus. E se nós queremos ter uma vida entregue ao altar, nós precisamos também entregar todos os nossos anseios no altar. E entender que aquilo que aprendemos em casa, se você apanhar na rua e chegar em casa apanhado, você vai levar outra pisa. Não deixe ninguém lhe fazer de besta. Eu sou crente, mas não sou besta não. Essas frases estão longe dos valores do reino. O Senhor, Ele nos chama a darmos o nosso melhor e não produzir no nosso coração o desejo de vingança. Mas como? E a pessoa que fez isso comigo? Entregue ela no altar. Deus, Ele é justo. A Bíblia fala que Ele é justo juiz. Então confie na justiça que vem do altar e não se apoie na sua própria justiça. Porque muitas vezes a sua justiça é baseada em uma injustiça e você não percebe. E você fala assim, Nani, mas eu não sou vingativa não. Vou dar um exemplo. A gente está lá assistindo um filme e tem lá um homem, né, o vilão, e ele vai, o filme todinho ele apronta com todo mundo. E no final o mocinho ele tem a oportunidade de se vingar. A gente só falta pular da cadeira e querer se vingar junto com o mocinho. A gente tem essa necessidade de ver a todo custo que o bem prevaleça. Aí a gente fala assim, mas isso aí não é vingança não, é justiça. Não é. O desejo de querer pagar na mesma moeda não é justiça, é vingança. A justiça real, ela vem do trono de Deus. Não cabe a nós fazermos. O Senhor, em nenhum momento na sua palavra, nos chama a sermos juízes. O juízo vem de Deus. E o nosso advogado é Jesus. E nós somos réus nessa situação. Então não se coloque numa situação que o Senhor não lhe chamou. Seja amoroso, dê o seu melhor. Não pratique a vingança e confie que aquilo que foi feito de forma injusta vai ser corrigido através da justiça do altar. E nada do que você possa fazer vai se comparar à justiça que vem de Deus. Aprenda a confiar nos cuidados do Senhor. Romanos 12, 21 fala o seguinte: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Se aquela pessoa lhe dá algo ruim, aquilo é o melhor dela, mostre o seu melhor para ela. Mostre Deus através das suas atitudes. Desenvolver o domínio próprio é um dos frutos do Espírito e nos faz vencer esse desejo incontido de vingança, que muitas vezes fica latejando dentro de nós. Nós não precisamos querer nos tornar juízes da nossa própria vida. Isso são resquícios do velho ser, de uma vida sem Cristo, sem esperança, sem um Pai que cuida de nós. A vingança é do Senhor. Em qualquer situação, quem paga o mal com o mal, se iguala com o mal. Seja parte daqueles que se levantam como bandeira de paz. É interessante você entender aqui que quem paga o mal com o mal, se iguala a ele. Se você vê alguém da sua família ser assassinado e acha que a justiça é você assassinar o assassino desse seu familiar, no final das contas você se torna tão assassino quanto ele. Se você se sente magoado por alguém e para se sentir bem você precisa ferir aquela pessoa, você é tão pecador quanto ele. Mas se você entrega no altar, se você tem uma atitude boa para com aquela pessoa, se você ora a Deus pedindo que lhe ajude a perdoar, você produz não apenas em você um bom fruto, mas você produz no outro também. A mudança do outro nunca vai vir pela justiça das nossas próprias mãos. Nós precisamos e podemos ser esse agente de mudança. Eu também não pratico a opressão quando eu condeno a omissão. Sim, a omissão.
A omissão é um ato que faz parte das nossas vidas. E muitas vezes nós nos omitimos diante de diversas situações. Tiago 4:17 fala o seguinte: quem sabe que deve fazer o bem não faz, comete pecado. Veja, quando é que eu deixo de fazer o bem? Não apenas quando eu deixo de praticar o bem, mas quando eu vejo alguém praticando mal e fico omisso diante daquilo. Quando eu digo amar alguém, quando eu amo aquela pessoa, aquela igreja, aquela comunidade, vejo meu irmão em Cristo errando e me omito. Porque na minha cabeça eu entendo o seguinte, que cada um tem que dar conta do seu crescimento e que não adianta eu chegar para falar. Amado, se você chegar para falar, se você não se omitir e exortar com amor, e aquela pessoa não lhe ouvir, já não cabe mais a você. Mas a sua parte precisa ser feita. Você não pode se omitir. Não cabe a você obrigar. A decisão ainda parte da pessoa. Mas enquanto cristão, não vai recair sobre você aquele erro. Porque você se posicionou. Então, observe que a pregação de hoje trata única e exclusivamente de nos posicionarmos. De não apenas entendermos que aquilo é errado. Seja no preconceito, na violência, na desonestidade, na omissão. Mas de entender que o nosso papel enquanto igreja não para apenas no entender o que é certo e o que é errado, mas nos chama a mudarmos essa sociedade com posicionamento. E vale ressaltar que a melhor forma de você se posicionar não é agredindo, não é impondo. Você não impõe nada a alguém. Você exorta com amor. Você exorta na palavra, na autoridade da palavra. E não se preocupe se naquele momento você acha que não produziu nenhum fruto. Entenda que a semente foi lançada. E a nossa parte cabe de lançar a semente. A parte de frutificar cabe ao Senhor. O Senhor vai fazer a parte dele com certeza. Você tem feito a sua? Se você não tem feito a sua, é momento de nos posicionarmos. Assim como o Senhor tem nos chamado. Oremos. Paizinho amado e querido, na tua presença nos colocamos, Senhor. Queremos, ó Pai, te pedir perdão porque temos sido omissos em diversos aspectos. Temos sido omissos, Senhor, quando há violência. Temos sido omissos, Senhor, quando vemos, Senhor, a imoralidade, quando vemos a opressão. Pai, quando vemos injustiça, quando muitas vezes alimentamos em nós o desejo de vingança. Isso não vem de ti, Senhor. Isso são partes do velho homem que tenta habitar em nós. Mas tu nos chama a sermos novas criaturas, a Deus. E nós queremos nos despir do velho homem, como a tua palavra nos chama. Então vem, Senhor, sobre nós, curando essas feridas, fechando, Pai, essas brechas na nossa vida, para que possamos entender que cabe a nós pregar a tua palavra. E a ti, Senhor, julgar a cada um. Nós não queremos, ó Pai, a partir de hoje, como igreja, olhar para as situações e calar diante delas. Mas nós queremos te pedir sabedoria em cada palavra que sai da nossa boca. Para que, quando chegue o momento de abrirmos a nossa boca, a gente possa te honrar com as nossas palavras. Que a gente não se iguale à pessoa que nos fez mal, ou à pessoa que está fazendo mal a alguém, que está oprimindo alguém. Mas que sejamos agentes transformadores, mas acima de tudo pacificadores, pautados na tua palavra, Senhor. Que a tua palavra venha à nossa boca como uma espada afiada e que possamos atingir o coração daqueles que têm errado. Muitas vezes, Senhor, porque não entendem, e outras de forma consciente. Mas nas duas situações, ó Deus, tu és suficiente para operar mudanças, ó Pai. E nós queremos entregar tudo a ti, sabendo, Pai, que tu és um Deus bondoso e justo. Nós não queremos nos apoiar na nossa inteligência e na nossa justiça, mas nós queremos confiar que todas as coisas estão diante de ti e que tu és um Deus poderoso para cuidar de todas elas. E é o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos nessa tarde em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, que palavra poderosa, né? No sentido de trazer para nós a nossa responsabilidade enquanto cristãos, enquanto seres humanos, enquanto seres sociais, de nos posicionarmos, né, contra qualquer opressão. Então, nós vamos agora a um momento muito importante também do nosso culto. Talvez algumas pessoas tenham uma certa limitação com relação a esse momento, mas que a gente possa estar quebrando isso. Porque é um momento em que a gente coloca
não se fala só de dinheiro, não se trata de dinheiro, se trata de recursos para investir em transformação de vidas, que você possa ter isso em sua mente. Vamos ler rapidinho lá 1 Timóteo 6,10. 1 Timóteo 6,10 que diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Então, a gente percebe aqui que o dinheiro não é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro. Então, o fato de você querer ser bem-sucedido, ser abençoado financeiramente, isso não tem nenhum problema, isso não é pecado. Mas a gente deve tomar cuidado para que o nosso coração não seja escravizado por isso. Para que isso não se torne o nosso alvo, né? Para que isso seja apenas um instrumento, que o dinheiro seja um instrumento e não que o dinheiro nos domine. Então, que nós possamos lembrar do que está aqui em 1 Timóteo 6,10. Porque vejam que quem cobiça o dinheiro, qual é a consequência? Se atormentam. Se desviam da fé e se atormentam com sofrimentos. Então, que nós possamos não estar atormentados pelo dinheiro, por aquilo que nós queremos financeiramente e muitas vezes nós não estamos alcançando. Mas sim, que nós possamos querer ter o dinheiro para poder abençoar a vida de outras pessoas. Então, que nós possamos trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas nesse momento. Se você não tem condições de trazer para nós aqui fisicamente na igreja, que você possa trazer depois no horário do culto, mas você possa estar trazendo depois aqui, procurando Raquel, procurando alguém da nossa igreja, ou até mesmo por transferência bancária. Você pode nos solicitar no nosso direct ou algum dos nossos membros no privado, amém? Mas que você possa estar sendo um instrumento do Senhor para abençoar a vida de pessoas, porque é isso que a gente faz nessa igreja, amém? Louvemos ao Senhor. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia, que nós possamos sempre pedir isso ao Senhor, né? Um coração é igual ao dele, um coração disposto a obedecer ao Senhor. Então, que nós possamos aqui nesse momento, durante esse agradecimento por esse ofertório, colocar as vidas das pessoas que estão nesse momento sem um emprego, Senhor, que tu possa estar provendo, Paizinho. As pessoas que também estão adoentadas, nossos motivos de gratidão também. Se você tem algum motivo de gratidão pelo Senhor, coloque diante dele. Eu tenho certeza que você tem muitos motivos. Que nós possamos não olhar para aquilo que está faltando, mas aquilo que nós já temos no Senhor, amém? Pai querido, maravilhoso Deus, obrigada, Pai, por tua fidelidade, por teu imenso amor, Senhor, por nós. Obrigada, Pai, porque tu não tem deixado nada, Senhor, nos faltar. Em ti nós temos todas as coisas, Senhor. Pai, nos ajuda a administrar esses valores que chegam até a tua igreja da melhor forma, Senhor. Que isso seja revertido em vida, em esperança na vida das pessoas, Paizinho, que tanto tem necessidade de ti. E que nós possamos dizer as palavras bíblicas que tu nos ensinou, dizendo que tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, tu damos. Amém. E aqui nosso culto já está chegando ao fim, mas eu queria trazer para você aqui rapidamente os nossos avisos, né? Lembrando que temos atividade
online na nossa igreja todos os dias, né? De domingo a domingo, 6 horas da manhã, nós temos a nossa sala de oração com a pastora Márcia. Tem sido um momento muito abençoado na presença do Senhor. Várias pessoas têm acompanhado e têm tido a oportunidade de iniciar o seu dia já buscando ao Senhor e ouvindo a sua voz. Então, todos os dias às 6 horas, por enquanto ainda está sendo pelo Instagram, mas provavelmente na semana que vem já vai ser por outra plataforma, a gente avisa vocês, tá? Nós temos as nossas lives, que agora estão acontecendo nas terças, quintas e sábado, às 19 horas. Então, terça-feira, 19 horas, nós temos a live, né? Vai ser uma live para casais, mas não só para casais. Uma live muito abençoada. Nós vamos ter a presença do pastor Geison, de Denise Vasconcelos, da Anglicana Zona Norte. Então, que você possa vir, porque os princípios são para todos, não só para casais. Amém? Na quinta-feira, nós temos também a presença do pastor Eric, né? Lá de Vitória, que vai falar também para nós sobre liturgia. Não perca essa oportunidade de aprender mais sobre a nossa igreja. E no sábado que vem teremos mais uma live de louvor e adoração às 19 horas, também com convidados especiais. E lembrando que toda terça, às 20h30, nós estamos tendo as nossas células. Se você faz parte da nossa igreja, ou não faz ainda, e não está em nenhuma outra igreja, e ainda não está participando de uma célula, você está perdendo. Porque nós estamos tendo a oportunidade de crescer como igreja, como pessoas, através das células. Tem sido bênção. Então não perca essa oportunidade que o Senhor tem colocado em nossas mãos para crescermos. E também nós queremos lhe pedir que você possa continuar conosco na campanha de divulgar as nossas redes sociais. Nosso Facebook e o nosso Instagram, que são @IANovaVida. E no YouTube, que o nosso alvo principal no momento de alcançar mais seguidores tem sido no YouTube, é o Anglicana Nova Vida. Por favor, esteja conosco nessa campanha de divulgação do nosso Facebook, porque nós precisamos começar a transmitir o nosso culto pelo Facebook e as nossas outras atividades para fazermos essas transmissões de uma melhor forma. Então a gente conta com você e seja parte dessa história. Nossa igreja está mudando, nós estamos crescendo. E ainda para terminar, o nosso último aviso: vamos começar os nossos discipulados. Então, se você faz parte da nossa igreja, aguarde, porque você vai ser contactado por um de nós para poder começar o discipulado. E se você não for contactado nesse primeiro momento, não fique triste. Toda a igreja vai passar pelo discipulado. Então, ore, se coloque em oração diante do Senhor por esse propósito, porque o discipulado é um instrumento poderosíssimo de crescimento e de avivamento da igreja. Amém? Então, que nós possamos nesse momento encerrar o nosso culto. Vamos fazer a nossa oração final, pedindo que o Senhor possa estar conosco durante toda a semana. Pai querido, maravilhoso Deus, obrigada, Pai, por esse momento. Obrigada por podermos, Senhor, confessar o Teu nome, podermos Te louvar, Pai. Abençoa, Senhor, nossas vidas, nossas famílias, a vida de cada um que está aqui, Senhor, nesse culto, aqueles que ainda vão vir a assistir. Pai, Tu sabes de nossas necessidades, mas nós queremos Te agradecer, Senhor. Te agradecer por nossas vidas, por tudo que Tu tem feito em nós, através de nós, e pelo que Tu ainda vais fazer, Senhor. Porque nós sabemos que Tu farás maravilhas em nosso meio, Senhor. Então nos dá uma semana abençoada em Tua presença, que nós possamos, Senhor, ter experiências sobrenaturais contigo durante essa semana, e que nós possamos ter a certeza do Teu amor por nós, apesar de qualquer circunstância. É o que nós Te oramos, pedindo, agradecendo pelo nome poderoso do Teu Filho Jesus. Amém. E vamos dizer o nosso ide na paz de Cristo, sede fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas, servir ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Louvemos ao Senhor. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado, e
da presença do pecado.